Hoje celebramos então a festa do Frei Galvão, como tradicionalmente é conhecido. O Frei Galvão é do século XVIII. Ele nasceu numa família, nasceu próxima à cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, e numa família muito religiosa, muito católica, uma família também muito rica. Mas foi muito bem educado, né, na fé católica, foi estudar com os padres jesuítas, lá onde teve uma excelente formação, mas depois ele quis ingressar na ordem dos franciscanos. Queria viver desprendido dos meios materiais, queria viver, né, os votos, né, como religioso, a pobreza, a obediência, né, castidade. Ingressa então nos frades franciscanos, aqui no estado do Rio de Janeiro, né, próximo à região de hoje de Itaboraí, que ali tinha um convento dos franciscanos. E ele ali recebeu a sua formação também, tornou-se sacerdote, depois confessor do convento, grande pregador do Evangelho. E Deus Nosso Senhor, né, suscitou naquela alma bondosa, generosa, caridosa, né, uma grande dedicação no cuidar, né, do próximo. E foi inspirado por Deus para a fundação também de uma congregação religiosa, que Deus Nosso Senhor lhe inspirou, sob a proteção de Nossa Senhora, né, Imaculada, da Imaculada Conceição, já no estado de São Paulo. E com os dons também naturais que Deus lhe concedeu, com a ciência, né, foi um instrumento de Deus para a construção, onde hoje é o Mosteiro da Luz, né, em São Paulo, e ali, né, ou seja, né, dedicou grande parte também do seu apostolado. Como na vida de todos os santos, passou por muitas tribulações, incompreensões, recebeu uma acusação e que o colocou na prisão, né, temporariamente, mas, né, logo lá clamara o clamor popular pela sua liberdade, o colocou de volta na sua missão sacerdotal, né, ele, por essa dedicação ao trabalho da construção de igrejas, de modo especial do mosteiro, ele é colocado como patrono dos engenheiros, arquitetos, né, todos que se dedicam aí à construção civil. O grande patrono no Brasil é o grande Frei Galvão. E Deus concedeu a ele também, né, muitos dons sobrenaturais, também o dom dos milagres. Ficou muito conhecida, como é tradicionalmente até hoje, né, chamadas Pílulas do Frei Galvão, numa ocasião em que ele estava pregando uma missão e ele tinha que depois voltar, né, tinha um compromisso no convento, tinha que voltar prontamente para o convento, e se apresentou a ele, né, um grupo de amigos que queriam interceder por um amigo deles que estava doente, estava com uma pedra nos rins, e que ele fosse lá dar uma bênção, né, para que ele pudesse ficar curado. Mas ele não tinha, naquele momento, não tinha tempo suficiente para isso. Ele tinha um outro compromisso, também muito importante, ele tinha que voltar para o mosteiro. E teve aquela inspiração do alto, escreveu no papelzinho uma ejaculatória, né, em honra de Nossa Senhora, depois do parto, permanecestes virgens, né, e Santa Maria, intercedei por nós. Escreveu aquela ejaculatóriazinha, né, no papelzinho, e mandou que levasse lá e eles dessem para o amigo dele, que ele tomasse e rezasse o terço de Nossa Senhora. E aquele homem tomou, né, engoliu aquele papelzinho com aquela ejaculatória em honra de Nossa Senhora e ficou, né, prontamente curado. E a notícia começou a se espalhar, né? Poucos dias depois, se aproximou dele um pai de família, pedindo que ele fosse à sua casa. A sua esposa estava em trabalho de parto, né, e não estava, né, conseguindo dar à luz o seu filho. E ele, naquele momento, também não tinha possibilidade de ir. E, né, como funcionou daquela vez, ele escreveu mais uma vez essa ejaculatória, né, e mandou num papelzinho, mandou que desse para que ela pudesse tomar. E ela então tomou, e prontamente veio à luz, né, o seu filho. E aquilo começou uma afluência muito grande, né, de pessoas querendo, as chamadas Pílulas do Frei Galvão, e ele encarregou as irmãs, como até hoje, né, ou seja, são encarregadas de preparar essas pílulazinhas que dentro vem, quem já viu, dentro tem uma escrita essa ejaculatória, né, em honra de Nossa Senhora, e que depois muitos colocaram uma novena, né, junto com isso, com a oração, e que muitas pessoas até hoje têm alcançado muitas graças, né, por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão. Desde a sua infância viveu uma devoção muito grande a Nossa Senhora, e interessante que ele tinha uma devoção muito especial à mãe de Nossa Senhora, né, a Santa Ana. Ele perdeu a mãe muito cedo, e ele tinha essa devoção já, e tomou mais ainda depois da sua morte, aumentou a sua devoção a Nossa Senhora,
e a sua devoção a Santa Ana. Por isso que ele acrescentou no seu nome, Antônio de Santana Galvão, né, fruto dessa sua, né, devoção a Santa Ana, né, ou seja, mãe de Nossa Senhora, e que ele tomava naquele momento como a sua mãe espiritual depois, né, da perda da sua mãe. E viveu, foi um grande propagador da devoção a Nossa Senhora. Morreu, né, nos meados e início do século XIX, né, tendo deixado um grande exemplo, uma grande obra também, né, e que faz um grande bem às almas até os dias de hoje. Vamos nós olharmos sempre os exemplos dos santos, inspirados por Deus, agraciados por Deus, mas algo muito importante, corresponderam aos dons de Deus. Recebeu uma educação católica que foi tão importante na sua vida, nas escolhas da sua vida, preferiu deixar, né, os bens materiais, a riqueza da sua família, para viver a pobreza, né, na ordem, né, dos franciscanos. Passou por provações, por humilhações, por calúnias, como muitas vezes Deus Nosso Senhor também, né, permite na nossa vida, mas tudo isso faz parte do processo, do caminho, não é, da santificação. É vivermos essa entrega, essa aceitação à santíssima vontade de Deus. Não foram esses dons, né, a mais que Deus concedeu, o dom dos milagres, da bilocação, entre outras coisas, né, na vida do Frei Galvão, que o tornaram propriamente santos. Foram apenas sinais, né, que Deus Nosso Senhor quis mostrar da sua santidade. Mas um homem que se entrega a Nosso Senhor, que corresponde à graça de Deus, que é dedicado à oração, que é dedicado à pregação do Evangelho, que é dedicado ao cuidado, ao bem do seu próximo, né, tornou-se, né, nesse caminho que alcançou a sua santidade. Que nós sigamos os seus exemplos e peçamos a sua intercessão e aprendamos também dele. Temos uma grande devoção a Nossa Senhora como um caminho seguro, né, da nossa salvação. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. In virtute tua, Domine, letaber tuius, et super salutare tuum exultabit vehementere, desiderium anima